Ai, gente, a gente vai chegar numa fase muito fofinha agora, que é a fase de fazer os bobs. A gente vai começar aqui, ó, com a cor castanha, agulha de crochê número 2. Como eu falei, esse fio é mais grossinho, então eu vou usar uma agulha menor para ele não ficar tão bruto, tá? E aí a gente vai fazer aqui 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Vou virar aqui meu trabalho, ó. Vou vir aqui no primeiro pontinho, tá? E vou pegar aqui nessa alcinha de trás, ó. Opa! E já vou subir aqui, ó, gente. Ó, um ponto baixinho aqui, ó. Um ponto baixo. Baixinho não, ponto baixo, tá? E aí, vou seguindo aqui, pegando nessas alcinhas de trás, fazendo pontos baixos. E aí, se você quiser fazer o seu bob maior ou menor, é só diminuir a quantidade de correntinhas, tá? Então, você segue em pontos baixos, pegando nas alcinhas de trás aqui da corrente, ó. Aí, chegamos aqui. No último aqui. Não, peraí que tem mais essa aqui. Ó, aí a gente aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aqui, ó, gente, seria a 15ª, tá? Só que eu vou pular porque eu quero que fique mais fininho o rolinho. Então, eu vou vir aqui nessa, ó. Eu vou pular essa que tá aqui e vou fazer aqui, ó. Porque eu quero com 14 pontos o meu rolinho e não 15, tá? Ó. E aí, agora, a gente vai trabalhar aqui, ó. Pontos baixos, sempre pegando nas alcinhas de trás, tá? Ó. Aqui, ó. Vamos contar aqui os pontos. Você tem 14. Se eu quiser fazer com 15, também pode, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A gente vai fazer isso aqui até ter um total de 7 giros. Então, a gente tem o primeiro, o segundo e a gente precisa ter um total de 7, tá? Então, eu vou adiantar aqui o trabalho, eu vou trazer para vocês para a gente dar sequência. Bom, aí após fazer aqui, ó, os 7 giros, o nosso trabalho fica assim. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar aqui esse fio, ó, não precisa deixar muito grande aqui, tá? E aí, a gente vai fazer aquele acabamento, ó. Onde a gente vai vir aqui, vai pular esse ponto, vai vir no próximo, vai passar o fio por aqui, vai vir no meio, vai trazer o fio pra frente e depois vem naquele pro lado e leva o fio lá pra trás. Como a gente faz em todos os acabamentos, tá? Aí, agora, a gente vai vir aqui com o fio azul pra fazer o detalhe fofinho desse bob. Como é que a gente vai fazer esse detalhe? A gente vai vir aqui, ó, pegar na alcinha de trás, inserir o fio azul deixando uma pontinha sem trabalhar. Aí, insere o fio, mas não faz correntinha, vai no próximo, ó, faz um baixíssimo. E vai seguir fazendo pontos baixíssimos, são 14 no total, tá, gente? Porém, quando chegar lá no final, a gente vai fazer um detalhe diferentinho, né, pra ficar um acabamento bem bonitinho. Que vocês também já aprenderam aqui. E não se preocupem com aquele fio bege que tá ali dentro, que a gente vai fazer o arremate dele, tá? Tanto do bege quanto do azul que vai sobrar aqui. Vamos seguindo aqui.
Chegamos aqui, tá? Aí tem esse aqui, ó, esse último aqui pra gente fazer. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar a alcinha lá azul que eu deixei a mais, vou usá-la, vou fazer um ponto baixíssimo e vou puxar o fio. Aí dou uma alongadinha aqui nesse fio do novelo só pra acertar aqui o ponto pra não ficar muito aberto, tá? Aí venho aqui naquele primeiro baixíssimo que a gente fez, ó. Passo a agulha aqui por baixo das alças azuis aqui. Passo o fio azul, aquele que sobrou aqui. E depois volto aqui no meio, ó. No meio do ponto. E levo ele lá pra trás. Tá? Aí a gente tá com 2 fios sobrando aqui, ó. Esse e esse. A gente volta agora com o fio do novelo. Vamos pegar aqui, ele tá aqui próximo. Inserimos a agulha na alcinha de trás, laçamos o fio, subimos uma correntinha aqui, ó, que equivale ao primeiro ponto. E aí, agora a gente vai vir aqui na alcinha de trás e vai fazer um ponto baixo. E agora, tá vendo que ó, o fio azul tá aqui, ó? Eu vou começar a esconder ele, ó. Vou fazer pontos baixos, pegando na alcinha de trás e já escondendo o fio azul, porque ele tá aqui. E aí, daqui a pouco, a gente vai chegar lá no bege também, que tava sobrando. E vai esconder ele aqui por dentro do ponto baixo. Tá? Que assim você já vai arrematando. Depois você só corta o excesso. Ok, ó. Estamos fazendo pontos baixos e escondendo aqui o fio azul. Ó, aí o fio bege já tá aqui, ó. Vamos esconder agora o bege também. Bege e o azul. Aí o azul já tá curtinho. Agora a gente vai esconder mais é o bege mesmo, ó. Porque o azul já dá até pra cortar. Cuidado pra não pegar aqui do outro lado, tá? Ó. Estamos chegando aqui no final da carreira. Ó. Vamos fazer aqui o último ponto, que aqui tá aquela alcinha que a gente subiu e fez uma correntinha, né? O primeiro ponto. Bom, aí fizemos aqui. Você já pode cortar aqui esse fio bege que você escondeu, ó. Corta também a sobrinha do azul, que tiver aparente aí. E corta o fio azul. Não precisa deixar muito fio não, tá? Ó, aí aqui... Depois que você fez todos os pontos, se lembre que aqui a gente tem uma correntinha que equivale ao primeiro ponto. Aqui já é a correntinha do segundo. Então, a gente vai pular esse aqui e vai vir nesse, ó. E vai passar o fio aqui por baixo. Depois a gente vai vir aqui, naquele ponto que a gente finalizou, que tirou o fio, né? E agora, ó, como a gente pulou esse primeiro ponto aqui, ó, que é a correntinha, a gente vai vir no meio dela, ó. E vai levar esse fio lá pra trás. Ó. Tá? Feito isso, o que que você vai fazer agora, ó? Você vai esconder esse fio azul aqui, ó. Pode passar ele. Deixa eu pegar uma agulha de tapeçaria, que eu acho que fica até mais fácil. Apesar de eu usar muito agulha de crochê, eu acho que vocês aí também, né? Me contem aí, deixem nos comentários. Se você chegou nessa parte aqui do vídeo, e aí me conta, você costuma usar bastante agulha de tapeçaria ou agulha de crochê para fazer esses acabamentos? Ó, aí a gente esconde aqui, passando por alguns pontos, sem aparecer aqui na frente, tá? Ó. Escondi passando por alguns, sem repuxar, vou lá e corto o excesso. Tá? Ó. Ok? Aí tá feitinho aqui esse detalhe. Agora, a gente vai vir pro lado de cá. O lado de cá só é um pouquinho diferente, por quê? Porque são aquelas alcinhas lá do ponto que a gente começou, né? E aí, o que que acontece? Vocês estão vendo que aqui tem esse detalhezinho bege e aqui tem o azul? Aqui, se a gente pegar direto nessas alcinhas, não vai ficar esse detalhezinho aqui, ó, tá? Da alcinha aparente. Vai ficar só o ponto. Pode ser? Pode. Mas eu quero que fique igual dos dois lados. Então, eu vou vir, ó, nessa alcinha que tá aqui atrás, ó. Tá vendo? Essa
e tem essa aqui atrás, ó. É nessa aqui que eu vou fazer os meus pontos baixíssimos aqui, inserindo o fio azul. Aí é importante você se contar aí, para você não se perder, tá? Aí, deixando sempre uma pontinha do fio, né? Ó. Aí, a gente vem aqui do lado, já tem o outro, faz um ponto baixíssimo. Ó. Quando você vira, só esse iniciozinho aqui, que é meio complicadinho de ver, ó. Ó, é só você vir aqui, ó. Ele tá aqui. Tá? Aí, aqui é aquela finalização. Aí, você tem que olhar aqui atrás. Mas, como eu sei que muita gente pode achar complicado, eu te aconselho também a fazer pegando as alcinhas normais aí que você já tá acostumada, tá? Mas caso você queira se aventurar aqui comigo, façam assim, ó, pegando essas alcinhas aqui de trás. Eu vou dar a volta aqui, ó, tá? Eu vou dar a volta, aí lembrem só de esconder esse fio lá pra trás, ó, porque depois a gente vai fazer o acabamento dele. Faça a volta aqui em pontos baixíssimos, quando estiver chegando no finalzinho, faça aquele acabamento, né? Com esse fio de sobra que a gente deixa aqui, fazendo o último baixíssimo, passando com a agulha aqui por baixo, tá? E aí, depois é só você subir, ó, pontos baixos, na alcinha de trás aqui, tá? E fazer o mesmo acabamento que a gente acabou de fazer. Bom, e aí aqui, ó, no meu projeto, no meu desenho, eu tenho 1, 2, 3 de um lado, 1, 2, 3 de outro e um em pé aqui assim de frente. Então, façam aí no mínimo 7, tá? 3 de uma cor, 3 de outra cor e 3 de uma cor que eu digo, 3 azuis, 3 rosas e o outro você escolhe, o último, se você quer rosa ou azul, tá? A princípio, e aí depois, se você quiser preencher toda a cabeça, aí você vê aí o total que você tem que fazer, tá? Mas a princípio a minha ideia do desenho é essa, então eu vou seguir a ideia, tá? Bom, pessoal, e aí depois, ó, vamos vir agora dar continuidade aqui ao cabelo. A gente já fez os bobs, né? Enquanto você espera secar lá os bobs, faz todos, espera secar. E aí você vai vir aqui, ó, preenche. Posiciona, na realidade, preenche não, posiciona aqui a parte do cabelinho na posição certinha, sem ficar torta. E aí você vai costurar da seguinte maneira, um ponto no cabelo, um ponto aqui na cabeça, ó. Costura simples, tá? Bem simples. Vem no próximo ponto, depois um aqui na cabeça, sempre pertinho, né, da cabeça. Ó, o ponto, a agulha, você bota bem perto. E aí, puxa bem, tá? Ó. Aí, talvez vai sair um pouquinho de fibra, né? Na costura, é normal. Ó. Você vai seguir. Cuidado pra não entortar aí. Vai vendo se tá certinho, tá? Pra não ficar torto aí o cabelinho. E aí, você vai fazer isso por todo o cabelo, ó. Vai ficando assim, tá? Ó. Desse jeitinho aqui. Eu não quero que fique esse detalhe aqui aparente, tá? Das correntinhas. Eu quero que fique assim, ó. Tá? Então, você faz aí por toda a cabeça, ó. Quando chegar aqui no final, aí faça o arremate. Mas puxe, porque não pode ficar aparecendo pontinho aqui, tá? Fiozinho. Tá bom? Ah, e não pule nenhum pontinho, não. Eu até vou ver aqui se gravando eu pulei algum. Tá? Não pule não, senão fica defeitinho aqui. Tá bom? Então, faça a costura aí do cabelinho, que eu volto aqui já com vocês. Bom, aí aqui no segundo giro, ó, a gente vai fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Então, eu tenho aqui, ó. Um ponto baixo. E aqui... Opa! No próximo, a gente vai fazer... um aumento. E no seguinte, um ponto baixo. E no próximo, um aumento.
E por último, um ponto baixo. E o último aqui a gente vai fazer um aumento. E aí, fecha aqui, né? Puxa o fiozinho, fecha bem esse anel. Aí, depois que a gente terminou aqui, nessa carreira, a gente tem um total de 9 pontos baixos. A gente agora vai fazer aqui, ó, o detalhe do dedinho. Então, a gente vai fazer, laçar o fio, inserir aqui. Vamos começar a próxima carreira assim. Vamos laçar o fio, como se a gente fosse fazer um ponto alto, mas a gente não vai finalizar ele. Fiz o primeiro, vou inserir a agulha, puxar o fio. Vou fazer aqui como se fosse fazer um segundo ponto alto, também não finalizo. Aí, vou fazer isso com terceiro, um quarto e um quinto, como se fosse um ponto alto, porém não finalizei, ó. Então, eu tenho 5 aqui, tá? Aí, o que que eu vou fazer agora, ó? Vou fazer a finalização total aqui, passando por todos esses fios, tá? Vou fazer aqui de novo, ó. Inclusive, quando você for fazer, tenta não deixar esse fio aqui muito grande, tá? Ó, vou fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Se você quiser um dedinho menor, você pode fazer com 4 também, tá? Não precisa ser 5, não. Ó, aí agora sim eu finalizo aqui. E aí, eu vou fazer agora 8 pontos baixos. Então, vou vir aqui do lado, ó. Vou dar um jeitinho aqui. Ó, repuxo um pouquinho aqui essa laçada para ela não ficar muito grande. E venho aqui, ó. E faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, aí o 9 tá aqui, né? Que a gente foi aquele primeiro que a gente fez. Aí, eu coloco esse fio aqui pra dentro, eu posso cortar um pedacinho dele, ó. E aí, pra gente subir aqui o bracinho, tá? Ó, pra gente subir, a gente tá na carreira de número 3, tá? Ó, a gente fez 1, 2, 3. A gente vai fazer mais 10 carreiras aqui, agora somente de ponto baixo sobre ponto baixo, com 9 pontos. Bom, gente, agora nós vamos subir aqui, ó, essa parte. Depois que vocês fizeram aí as carreiras, ó, a gente vai subir aqui a parte na cor rosa. E aí, eu já coloquei aqui, ó, já fiz o acabamento do fio, já coloquei também a fibra, tá? Eu deixo o braço bem cheinho, assim. Só se atentem aí quando vocês estiverem fazendo o braço na hora da costura, tá? Por quê? Porque um lado do dedinho fica assim e o outro aqui, tá bom? Agora, nós vamos inserir aqui o fio rosa, fazendo do mesmo jeito que nós fizemos lá no corpinho. Nós vamos fazer aqui, peguem agulha de 2,5, né? Porque a gente tá trabalhando com fio fino. Ó, nós vamos fazer pontos baixíssimos, tá? Então, dá a volta aqui, em pontos baixíssimos. Não aperte muito o ponto baixíssimo, né? Faça ele meio frouxinho, porque depois a gente vai trabalhar aqui em cima. E também para não ficar muita diferença, né? De um fio pro outro. Apesar desses aqui serem bem parecidos, mas o rosa ainda é mais fininho do que o bege. Ó, aí tô chegando aqui naquele último, né? Uso o fio mais curto, faço um ponto baixíssimo, acerto aqui, aquele ponto. Aí, eu venho com aquela minha agulha de crochê mais fininha e venho aqui no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz, ó. E passo esse fio aqui por baixo, fio curtinho que a gente fez agora, o baixíssimo. Passo ele aqui por baixo. Ó, aí depois eu volto aqui. Só que eu vou ensinar de um jeitinho também diferente, pra não ficar aí feio
meio solto o ponto, ó. A gente vai inserir aqui agora a agulha aqui no meio desse ponto baixíssimo que nós fizemos. E vamos trazer esse fio pra frente. Das outras vezes eu ensinei levando o fio pra trás, né? Ó, aí agora a gente vai vir por baixo aqui nesse ponto bege, ó. E vamos puxar o fio lá pra trás, ó. Porque assim ele fica mais firme, tá? Do outro jeito ele ficava meio encavaladinho. Como eu faço de vários jeitos, então eu gosto de ensinar pra vocês também de várias maneiras, tá? Aí agora a gente vai voltar com o fio aqui. A agulha 2,5, tá? E aí é aqui que começa a carreira, né? Então, vou vir aqui, ó. E vou fazer uma correntinha e vou subir. Vou vir no próximo. Aí, eu vou trabalhar agora 9 pontos baixos aqui, pegando na alcinha de trás. Que é aquela troca de cor que eu costumo fazer, pra ficar bem direitinho, que eu também já ensinei pra vocês lá no corpo da bonequinha. E aí, a gente vai virar aqui. O importante é sempre contar, tá? Pra você não ficar com menos pontos aí do que o normal. Ó, vamos ver aqui se a gente já tem os 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, falta essezinho aqui mesmo, ó. Que fica tão apertadinho que às vezes a gente até confunde, por isso que é bom contar. Tá? Quando o fio é mais grosso, não acontece muito isso. Agora, a gente vai subir 3 carreiras aqui de ponto baixo sobre ponto baixo, porém, pegando nas 2 alças. E aí, é aquilo. Como a gente subiu aqui uma correntinha, porque equivale ao primeiro ponto, eu vou fazer o primeiro ponto da carreira aqui no meio da correntinha. Depois, eu venho nas alcinhas aqui do ponto do ladinho já, ó. E vou subir aqui 3 carreiras. A primeira, né, que a gente tá fazendo. Pegando nas 2 alças agora. Então, são 3 carreiras aqui. Aí, eu vou adiantar aqui e já trago pra vocês adiantadinho. Bom, aí chegando aqui, ó, a gente vai preencher esse espaçozinho com a fibra. E cuidado pra não ficar assim, ó, muito estreitinho, tá vendo? Diferente aqui. Então, quando você for preencher aqui, antes de continuar, ó, coloque a fibra. E essa parte rosinha aqui, ela precisa ficar na forma certinha, tá? Não dá pra ficar mais fino aqui o braço. Então, preenche direitinho, ó. Pronto. Ó. Aí, vai ser esse lado de cá. Aí, aqui tem uma observação que eu quero contar pra vocês, ó. Aqui, esse é o lado do bracinho, um lado. Aqui tá a costura perfeita, ó. E aqui tá a costura do lado avesso. Então, esse aqui, se eu fizer nessa sequência agora, ele vai ficar com a costura do lado certo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque a gente finalizou as carreiras, aí agora o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a alcinha do ponto da frente com a alcinha do ponto de trás e fazer um ponto baixo, ó. Cuidado aí com essa fibra, né? Coloca ela pra dentro. Ó. Fizemos aqui o ponto baixo. Aí, corta o fio. E aí, quando você for costurar aqui, ó, esse bracinho aqui, um tem que estar com o dedinho assim e o outro assim, tá? Não dá pra você finalizar e deixar ele tortinho. Então, vocês estão vendo que as costuras, elas terminaram na mesma posição, ó, aqui nas lateraisinhas. Eu gosto de costurar, nesse caso dessa boneca aqui, com o lado avesso, tá? Então, esse aqui é o lado direito, onde eu também ensino aqui no meu canal como fazer uma costura perfeitinha.
Aí vai depender do que você prefere fazer, se você vai usar essa costura do lado avesso ou não, mas se atentem sempre ao dedinho, tá bom? O dedinho tem que estar sempre bem certinho. Aí aqui parece que ele tá mais para baixo do que esse, mas não, é porque quando a gente começa, né, virando aqui nessa posição, ele realmente tá aparecendo, mas não, tá? Ele tá na mesma altura. Bom, aqui, ó, nessas alcinhas que a gente deixou sem trabalhar, agora, como que nós vamos fazer, ó? Vamos fazer um nozinho aqui inicial no fio rosa, tá? E vamos vir aqui, ó, nessa primeira alcinha aqui. E vamos fazer um ponto baixo. No seguinte, nós vamos fazer um aumento. Ok? 2 pontos baixos juntos. E no seguinte, um ponto baixo sozinho. Ó, aí você deita, faz nessa posição aqui, tá? E no próximo, um aumento. Cuidado para não pular, como as alcinhas são muito próximas uma da outra. Você pode pular sem querer um pontinho, tá? Então, atenção aí. E aí, nós vamos fazer aqui, ó, por todas essas alcinhas, essa sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Quando chegar aqui, a gente já vai vir direto, tá? Nesse ponto aqui, e vamos subir a próxima carreira. E aí, não vai ter dificuldade nenhuma, vocês vão fazer até chegar aqui embaixo, ó, somente carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Se você preferir trabalhar com pontos meio altos ou ponto altos, tudo bem. Mas como eu quero que o vestido fique todo por igual e essa parte rosa aqui é a blusinha, então eu resolvi fazer também em pontos baixos essa parte da saia aqui, que é a continuação do vestido, tá? Que isso aqui é como se fosse um vestidinho. Então, ó, um ponto baixo aumento por toda a carreira e depois somente carreiras de pontos baixos. Até chegar esse comprimento aqui, ó. Eu não vou dizer pra vocês exatamente a quantidade de carreiras, porque isso vai depender do fio que você tá usando e da tensão também da sua mão. Então, eu prefiro dizer quando chegar aqui, ó. Tá? Então, façam aí, eu vou adiantar aqui, e aí depois eu venho com a peça já adiantada pra gente dar continuidade aqui. Bom, gente, ó, adiantei aqui o vestidinho, tá? A única diferença, vocês podem escolher aí, é que eu fiz pegando pontos baixos, pegando nas alcinhas de trás. Aqui no início eu fiz normal, e depois eu fui pegando nas alcinhas de trás. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer normal aqui também, pegando nas duas alças do ponto, ou fazer pegando nas alcinhas de trás, como eu fiz aqui. Aí, aqui no final, ó, agora eu vou cortar o fio. E antes, quando você chegar lá no finalzinho, ó, quando você fizer a última carreira e ver o comprimento aí que você gostou, faça uma carreira somente de pontos baixíssimos, pegando na alcinha de trás também, ó, pra ficar esse acabamento aqui, tá bom? Só não repuxe muito esse ponto baixíssimo, tá? Pra ele não ficar feio. Peraí que eu cortei aqui menor do que devia. Não façam isso, ó. Tá vendo, ó? Ó, vou ter que desfazer alguns aqui. Aí já vou dar dica pra vocês. Quando acontecer isso, ó, quando você cortar e ficar mais apertadinho, né? Não ter a quantidade de fio suficiente pra fazer lá até o final, desfaça e faça alguns pontos, porém mais justos, ó. Mais apertadinho, que aí vai ter fio suficiente. Tá? Então, dica aqui também quando acontecer isso, ó. Eu só não gosto porque aí fica repuxando. O ideal é cortar e deixar sempre uma sobra. Ó. Aí, fiz aqui o último, ó. Fiz o último baixíssimo. Aí, agora, eu vou entrar, ó. Vou pular um ponto aqui. Deixa eu pegar uma agulha mais fina. Pra fazer a finalização, ó, vou pular esse ponto aqui, o primeiro que eu fiz, vou vir nesse, passo o fio por debaixo das duas alças, ó. Aí, volto aqui nele, ó, no meio dele. Aí, vocês estão vendo que o fio tá certinho, né?
No caso aí de vocês, deixem um fio maior para vocês não ficarem sofrendo aqui, ó, nesse final, tá? No meu caso aqui, eu errei na medida, eu cortei muito curto. Ó. Aí, a gente vai passar esse fio aqui de novo, no meio do ponto, aquele acabamento que eu ensinei pra vocês. Só que aqui a gente tá fazendo o acabamento em ponto baixíssimo. Ó, como o fio tá curto, deixa eu fazer aqui de novo. Passando aqui, pronto, passei o fio inteiro, ó. Aí, agora eu venho aqui embaixo, naquele ponto que eu pulei. E levo esse fio, essa sobrinha de fio lá pra trás, ó. Aí, o que acontece? As correntes ficam, ó, todas certinhas aqui, tá? Aí, esse aqui, ó, que eu deixei um fiozinho, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele aqui por debaixo, ó, de um ponto. Como ele tá muito pequenininho, se acontecer alguma vez aí com você, como ele tá muito pequeno, ó, eu vou passar ele por debaixo aqui de um outro ponto, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma gotinha de cola, tá? Porque eu não quero que desfaça aqui, né? Então, ó, eu vou dar uma gotinha de cola nele aqui, ó. E aí, eu aperto aqui com a tesoura, ó. Tá? Que assim eu sei que ele não vai desmanchar, tá? E aí, a gente deixa secar. Ok? Bom, aí aqui atrás, ó, eu já coloquei os rolinhos. Aqui atrás fica o seu critério. Se você quiser fazer mais rolinhos pra colocar aqui, tudo bem. Os meus ficarão assim, tá? Dessa forma, ó. Eu coloquei 3 de um lado, 3 do outro. E aqui em cima eu só fiz tudo da mesma cor, ó. 3 aqui, tá? Agora, a gente vai costurar aqui os bracinhos, ó. Só muita atenção aí, quando você for costurar, para que você costure com os dedinhos virados aqui pra dentro, ó. Esse detalhe aqui do dedinho, tá bom? E aí, ó, você pode pular aqui, ó, umas 2, 3, na terceira carreira aqui, ó, contando do pescoço pra cá, a altura. Mede aí, vê mais ou menos, ó, onde tá indo o bracinho. Ó, tá mais ou menos aqui no quadril, tá? Ó, e costure. A costura é uma costura simples. E aí, pra você não errar, só se baseia aqui pela perna, tá? Eu vou costurar aqui os 2 bracinhos e aí eu volto com vocês, porque a gente vai fazer aqui a parte da frente. Bom, gente, ó, bracinhos costuradinhos aqui, tá? Os 2. Vestidinho prontinho, né? Agora, nós vamos fazer a parte aqui da frente, que é tipo um aventalzinho. E aí, fica ao critério de vocês. Se vocês quiserem usar esse tom de azul que eu usei no bob, pra ficar mais combinadinho, tudo bem. Eu vou fazer um tom de verdinho, porque é o mesmo fio que eu usei pra fazer o vestido, tá? Ele é mais fininho. Aí, eu acho que se eu usar esse azul aqui que eu fiz o bob, vai ficar grosso. Então, eu vou usar esse verde água aqui, tá? Esse tom aqui. E aí, agora, pra gente fazer, ó, nós vamos começar aqui. Aí, vamos trabalhar com a agulha 2,5, né? Porque o fio é mais fininho. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ó, colocamos aqui na cintura 14. Vamos fazer 15, 16. 16 correntinhas, ó, pra ficar bem certinho, centralizado aqui, ó, na frente do vestidinho. Depois de fazer essas 16 correntinhas, a gente vai virar aqui o trabalho, ó. E vai fazer, ó, já vai começar aqui fazendo um aumento aqui, ó. Tá? E aí, vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada alcinha dessa. Só no início que a gente fez um aumento e lá no final a gente vai fazer um outro. E aí, agora, a gente vai fazendo aqui, ó, pontos baixos. Pegando na alcinha aqui de trás.
E aí, a gente vai assim até o penúltimo ponto. Ó. Chegamos aqui no último ponto. Fiz o palito até o penúltimo, mas chegamos aqui no último. Aí, no último, a gente faz um aumento. Já fiz um e agora eu vou fazer mais um. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai não fazer uma correntinha aqui, tá? A gente vai virar o nosso trabalho. E já que a gente fez um aumento, agora essa carreira a gente vai fazer somente de ponto baixo sobre ponto baixo. Cuidado aqui para você não pular esse último ponto, ó. Tá? Bom, aí agora que a gente fez uma carreira somente de ponto baixo sobre ponto baixo, a gente vai virar o trabalho e vai começar aqui já fazendo um aumento, ó. E vamos seguir agora somente em pontos baixos sobre ponto baixo, pegando nas duas alças. E assim eu vou fazendo até chegar lá no final. Quando chegar no final, eu vou fazer mais um aumento, tá? Ó, cheguei aqui no final, fiz um aumento. E aí, o que eu vou mostrar aqui pra vocês, que vocês podem estar usando aí um fio mais grosso. A ideia é a gente ir aumentando aqui, ó, tá? Pra ficar tipo um aventalzinho. Mas não precisa aumentar muito, não, tá? Também não quero que fique um avental muito grande, não. Então, eu vou fazer agora, depois de terminar essa carreira, vou fazer mais uma carreira aqui somente de ponto baixo sobre ponto baixo, já que essa anterior eu fiz aumento nas extremidades, né, nas pontas. Então, a gente volta toda ela em pontos baixos, sem fazer correntinha para virar. Se você quiser fazer correntinha para virar, também pode. Só atenção aí para não esquecer de fazer o ponto no último ponto. Ponto baixo, né, naquele último ponto lá. Que quando a gente não faz as correntinhas, pode ser que você pule, né? E esqueça de fazer lá no último ponto. Ó, nesse último aqui, ó. Você vai ver as duas alcinhas aqui do ponto, ó. Tá? Bom, aí eu vou virar agora e vou fazer o último aumento aqui, ó. A última carreira com um aumento aqui e um aumento no final, tá? Então, foram só essas. E aí, eu vou seguir em pontos baixos. Aí, quando chegar lá no final, eu vou fazer um aumento também lá na pontinha. Ó. Cheguei aqui no final, ó. Pego nas duas alcinhas aqui, ó, e vou fazer um aumento. E aí, agora, ó, posicionem aqui. E aí, a gente vai fazer algumas carreiras, tá? Mais umas 4, 5 carreiras, somente de ida e volta, tá? Ó, pra ficar mais ou menos aqui, tá? Então, agora a gente só vai fazer vai e volta com pontos baixos, não precisa fazer aumentos nas pontas, tá? Então, eu vou adiantar aqui, vou fazer algumas carreiras. Como eu falei pra vocês, eu não vou contar a quantidade de carreiras, eu vou dizer em centímetros depois. Ou eu vou mostrando assim, ó, mais ou menos até onde. Por quê? Porque depende do fio que você vai usar aí, tá? Bom, gente, ó, adiantei aqui, ó, e vou mostrar pra vocês. Ficou faltando um dedinho e meio aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras aqui pra baixo, ó. Tá sem o aventalzinho. E aí, eu posicionei ele bem aqui, assim, na cintura, ó, pra gente ver agora. E aí, a gente vai cortar aqui, ó, o fio, tá? Depois a gente vai fazer o acabamento. Não importa se esse detalhe ficou pra frente ou pra trás, tá? Ó, o último ponto que eu digo, a última carreira. Agora, a gente vai recolocar aqui o fio.
Ó, nós vamos fazer um nozinho inicial. Deixem sempre um fiozinho para os acabamentos, tá? Ó. Aí, sabe aqueles pontinhos que a gente fez lá no início? Aqueles que a gente fez pegando nas alcinhas de trás, ó. Agora, a gente vai vir aqui, ó, e vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo aqui, pegando nessas alcinhas, ó. Cuidado só para não pular nenhuma. E aí, a gente agora vai fazer a parte de cima aqui desse avental, tá? Então, ó. E aí, é o que eu falei, dependendo do fio que você for usar aí, tá? Eu não tô falando aqui a quantidade de pontos exatamente, porque depende do fio que você vai usar. Então, eu prefiro mostrar como eu crio aqui. Porque, gente, eu tô criando essa receita aqui com vocês, tá? Eu fiz o desenho e vou fazendo enquanto eu tô gravando. Muitas vezes eu faço antes uma peça, o gatinho e a almofada, eu fiz um primeiro. E aí depois eu fiz o segundo, mas essa aqui, por exemplo, não. Tô fazendo aqui, tô gravando já o vídeo. Não tenho ela pronta ainda, só no finalzinho, né? Que eu vou ver o resultado lá final. Eu não fiz uma peça piloto, não. Tá? Porque aí eu aproveito e ensino a vocês quando tiver algum problema, algum erro, alguma coisa. Eu gosto de gravar assim. Ó. Aí agora, a gente terminou aqui. Aí a gente tem esse fiozinho aqui, ó. Eu vou usar depois ele para fechar esse buraquinho que ficou aqui, tá? Não vou fazer acabamento nenhum nos fios, não. Ó. Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer algumas carreiras, umas 3 carreiras mais ou menos, tá? Depois dessa primeira, façam 3 carreiras aí. E aí depois a gente vai começar a diminuir, tá? Bom, ó, aí depois de subir as 3 carreiras, aí tá mais ou menos assim, ó. A gente chegou nessa altura aqui, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Sabe aqui, para aumentar, nós fizemos nas extremidades, a gente fez aumentos, para ir aumentando aqui, ó, esse nosso aventalzinho. Agora, a gente vai fazer o mesmo, porém, para diminuir. Nessas primeiras aqui, a gente já vai fazer uma diminuição nas pontas, nessa e nessa. Aí, depois fazemos uma carreira de pontos baixos. Aí, na seguinte, também diminuição nas pontas. Depois, mais uma de ponto baixo. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos virar aqui o nosso trabalho sem fazer nenhuma correntinha, ó. Aí, vou vir aqui, ó. Insiro a minha agulha aqui no primeiro ponto, laço fio. Insiro minha agulha no segundo ponto, laço fio. Laço novamente e passo tudo junto aqui. Aí, o que eram 2, eu transformei em 1. Aí, vou seguindo aqui até o final, ó. Pontos baixos. Até quase o final. Porque no final a gente também vai fazer uma outra diminuição. Ó, chegamos aqui no final, tá? Lembrem que tem um pontinho aqui, ó. Olha as 2 alcinhas aqui do último ponto. Então, a gente vai inserir a agulha aqui no penúltimo, laço, fio e trago pra cá. Vou no último ponto, insiro a minha agulha, ó, pegando nas 2 alcinhas, cuidado para não pular, tá? Não pegar só em uma. Laço, fio e trago pra cá. Aí, fico com 3 aqui. Agora, laço novamente, passo de uma vez só. Aí, agora, eu vou fazer o quê? Uma carreira somente de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Ó, cheguei aqui no final, ó. Não esqueça, tá? Faça aqui o último pontinho também. Pronto. Aí, na próxima, o que eu vou fazer? A mesma coisa, ó. Vou inserir minha agulha aqui nesse primeiro, laço, fio. Vou no ponto seguinte, insiro a agulha, laço, fio. Aí, ficou com 3 aqui. Laço e finalizo, ó. E vou seguir fazendo pontos baixos aqui. Ó.
Aí, cheguei aqui no final, faço a mesma coisa, ó, tá? Aí, faço agora mais uma carreira de pontos baixos. Aí, a gente vai diminuindo aqui, tá, gente? Ó. Eu não quero que fique muito estreitinho, tá? Por isso que eu fiz assim. Se você quer que fique mais estreitinho, tem que fazer mais diminuições. Bom, aí dou uma paradinha, posiciono aqui, como eu falei pra vocês, eu tô criando agora, ó. Já cheguei na altura que eu queria, ó, gente. Tá aqui, ó. Na altura que eu já tinha imaginado, tá? Ó. Então, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou fazer uma carreira aqui, ó, em torno, já que eu já cheguei no tamanho, de pontos baixos. Só pra gente fazer um acabamento aqui, ó. Tá? Ó, vou contornar todo o trabalho aqui, fazendo pontos baixos. Que assim eu sei que a lateral vai ficar bonitinho. Ó. A gente vai vir aqui, ó, e faz todo esse contorno aqui em pontos baixos, tá? Contorno em todo o avental. Bom, aí assim, ó, depois que a gente faz toda a volta aqui, eu já escondi aqueles fios, ó, já recortei. Aí aqui a gente tem esse finalzinho, né, ó. Então, fiz aqui os 2 pontos, né? Agora, eu vou vir aqui, ó. Vou passar esse fio aqui. Vou voltar aqui. Fazendo aquele acabamento que eu ensinei pra vocês, tá? Não vou fazer devagarinho não, porque eu já ensinei várias etapas aqui. Só pra gente ter as correntinhas aqui certinhas, tá bom? Ó. Aí agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o fio off-white, aquele lá que a gente iniciou pra fazer o sapatinho. Vamos pegá-lo de novo. E com a agulha mais fina, número 2, a gente vai começar, tá? Vou começar aqui, ó, da cintura. Vou começar aqui fazendo pontos baixíssimos, tá? Ah, e antes de começar, eu vou deixar um pedaço bem grande de fio aqui que a gente vai fazer umas correntinhas, tá? E aí, vou, ó, peguei aqui, vou no próximo, ó, e faço um ponto baixíssimo. E vou no próximo e faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou fazer aqui por todo essa parte de baixo aqui, tá? Ó. E assim tá ficando aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na frente pra vocês verem, ó. Tá? Gente, ó. Fiz aqui a sequência dos pontos baixíssimos, virei aqui. Quando chegou aqui nessa parte da cintura, eu virei aqui e comecei, ó, a fazer os pontos baixíssimos exatamente aqui, ó. Naquele onde a gente iniciou a subir essa parte aqui, de cima do avental, tá? Ó, aí eu insiro aqui no meio, entre o ponto e outro, e faço um ponto baixíssimo. Ó, insiro no da frente, faço um baixíssimo. Insiro no outro, faço um baixíssimo, ó. Tá? E aqui, ó, chegando aqui no final, ó,
Fica assim. Bom, aí aqui, ó, desse lado eu já fiz, com aquele fio que a gente deixou, eu já fiz algumas correntinhas. E aqui, depois que eu termino, ó, que eu tô terminando aqui, ó, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Opa. E aí, vou vir aqui e vou fazer o último, tá? Aqui da cintura. Aí, agora, eu vou fazer aqui nessa parte de cima. Aí, talvez você nunca tenha feito assim, ó. Normalmente, a gente começa daqui, né? Aí, eu vou fazer esse aqui, ó. A gente vai fazendo assim, ó. Ponto baixíssimo igual, ó. A gente insere no próximo, puxa o fio direto, ó. E vai no próximo, puxa o fio direto. Opa! Tá escapando aqui o fio. Ó. E no próximo, a mesma coisa. Se você não tá habituada, eu tô fazendo bem devagar aqui, porque não é o que a gente tá acostumado a fazer, né? A gente faz de um lado até o outro. Você também consegue fazer assim. Cuidado só para não puxar o fio verde, ó. Às vezes acontece dele vir aqui junto. Só que a gente não quer. A gente quer só o fio off-white. Ah, tinha uma fibra aqui. Ó. E vamos fazendo com calma. Aqui. Ó. E com calma. Aqui. Aí, chegamos aqui nessa parte de cima, ó. Tá? Ó, chegamos. Bom, aí chegou aqui nessa parte aqui de cima, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fez as 20, corta o fio, puxa aqui, tá? Agora, a gente vai lá pro outro lado. Vamos deixar também um pedaço aqui, ou você, inclusive, já pode, ó, começar fazendo as correntinhas, tá? Aí, aqui eu vou contar, ver quantas deu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 correntinhas. Então, eu vou fazer 17 aqui também. Fiz o nozinho inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Feito os 17, vou pegar aqui, ó, o lado onde eu tinha parado. E vou fazer aqui pontos baixíssimos, ó. Tá? Ó, só tem que ver aqui onde a gente vai começar para não errar. Espera aí que eu desfiz uma correntinha. Ó. A gente vem bem aqui no pezinho. Para não faltar nenhum ponto baixíssimo aqui. Opa! Ó, bem aqui no pezinho, bem aqui do lado. Que a gente tem que acertar esse fio. Ó. Aí, faz um baixíssimo. Aí, segue fazendo baixíssimo aqui, ó. Ó. Aí, chegou aqui nesse último, ó.
faz 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fez as 20, corta. Aí, essa parte de cima aqui, ó, gente, ela vai ficar realmente sem, tá? Ela não vai ficar com nenhuma parte branquinha, não, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. É isso aqui, ó. Aqui é a cinturinha e aqui é a parte de cima que a gente vai amarrar, tá? Aí, aqui, ó, eu vou fazer um bolsinho pra colocar aqui na frente. Vou fazer um nozinho inicial, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, vou voltar aqui nas alcinhas de trás, fazendo pontos baixos. Aí, vou fazer 6, né? Já que eu fiz 7 correntinhas, aqui vai ter 6 pontos baixos. E aí, se você estiver fazendo essa bonequinha um pouquinho maior, aí você faz mais correntinhas, ó. Eu vou colocar um bolsinho aqui na frente, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, mais 3 carreiras e já volto com vocês. Bom, fiz as carreiras, ó. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Ó, vou fazer só uma correntinha pra puxar bem aqui. E vou esconder esse fio aqui, ó, passando pelos pontos. E aí, você faça o mesmo com aquele lá do início, que eu já até fiz o arremate dele. Tá? Aquele lá do início das correntinhas eu também já arrematei. Passa por alguns pontinhos que depois você só pode cortar. Você vai cortar, não vai ter problema algum. Passar por mais esse aqui. Ó. Tá? Aí, a gente vai pegar a colinha e vamos colar esse bolsinho aqui. Aí, tente deixar ele mais certinho possível. Eu não fiz acabamento em volta, por quê? Porque eu quis ele assim, mais rústico. Aí, a gente só cola aqui, ó, nas laterais, tá? A parte de cima, não. Aí, só vê aí pra você não colar tortinho. Tá? Olha um lado aí. Olha o outro. Cuidado que às vezes sai um pouquinho de cola, se a gente exagerar na cola a gente tem que tomar muito cuidado. Ó. Ó. Aí tem que ver se não tá tortinho, eu costumo ver aqui no trabalho. Ó, eu achei que ficou meio torto. Deixa eu vir um pouquinho pra cá. Cuidado, não apoie em cima do rosa, não, que pode ser que saia um excesso de cola aqui e você acabe colando no vestidinho. Ó, aí espere secar um pouquinho, tá? Bom, gente, já adiantei aqui, ó, já coloquei o aventalzinho, já amarrei. Se você quiser fazer mais delicadinho, com um botãozinho, se quiser fazer de uma outra maneira, fique à vontade. Aqui, ó, já colei o bolsinho. E aí, eu gosto que fique com esse efeito abertinho aqui, ó, tá? Aqui em cima, eu já bordei a sobrancelha, tá? Você borda aqui, ó, 3 pontos, depois pula 2 aqui e desce assim na lateral, pra ela ficar curvadinha, ó, faz dos 2 lados. Aqui são 2 cílios, ó. E da metade do olho, da metade assim, pra metade assim, só que na lateral eu também coloco um fiozinho branco pra dar um acabamento, tá? E aí, agora a gente vai bordar aqui o narizinho. Então, pegue aí o fio na cor da pele do rostinho dela. Uma agulha de tapeçaria e cuidado aí pra você não medir tortinho, tá? A gente vai vir aqui, ó, aqui tá a altura onde a gente bordou aqui embaixo, o fio branco, a gente vai vir aqui uma carreira embaixo, tá? E aí, você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, tem 10 pontos aqui no olhinho, tá?
Então, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, e vou pegar 2 aqui, ó. E aí, se depois você contar, ó, 1, 2, 3, 4, pra ele ficar bem centralizadinho, tá? Aí, deixa um fiozinho compridinho, volta no mesmo local onde você inseriu esse fio aqui, ó, do início. E sai no mesmo local onde você saiu com ele lá, tá? Aí, agora, ó, não tira toda a agulha e faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz 10 voltinhas, tá? Aí, quando você fizer essas 10 voltinhas, ó, cuidado, não aperta muito, também não deixa muito frouxo. Agora, você vai apoiar com esses 2 dedinhos aqui e vai puxar, ó. Eu já ensinei aqui no meu canal esse modo de fazer o narizinho, mas vou repetir aqui pra vocês, tá? Ó, que eu acho que fica mais bonitinho, tá? Ó. Aí, agora, o que que eu faço? Eu entro no mesmo local aqui onde eu comecei. Bom, aí a gente sai, ó, com o fio aqui da outra parte, aqui no roxinho. Ó, acerta aqui um lado e outro, tá? Se você tiver que inserir um pouquinho, alguns pontinhos aqui pra dentro, você insere. E aí, esse fio aqui, você encontra e faz o arremate, tá? Encontra esse com esse, amarra, dá um nozinho e faz o arremate. E aí, eu volto aqui pra gente finalizar esse rostinho aqui. Bom, gente, ó, pra bordar aqui esse detalhe, como eu falei pra vocês, eu usei um fio mais fininho, tá? Fio pra bordar. Aí, aqui eu já bordei, ó. Bom, gente, aí eu já vim com esse pincelzinho aqui, já coloquei umas bochechinhas fofas. E aí, eu usei esse blush rosa aqui, ó, da Quem Disse Berenice, porque eu sempre procurei já dei várias sugestões aqui de tipos de blush que a gente pode usar, mas esse eu tô encantada. E aí, eu tô usando aqui esse pincel, ó, que é maravilhoso, é pincel profissional, tá, gente? Detalhe, que eu tinha pra mim, mas como eu não tava usando, ficou aqui pro meu ateliê, pras minhas fofurinhas. E aí, é isso, tá? Se você quiser usar o mesmo blush, ele é bem fofo esse tom. Bom, gente, e aí, ó, bochechinhas prontinhas. Agora, a gente vai bordar, eu já até bordei um pezinho aqui, falta bordar o outro, né? Pra fazer o detalhe da sandalinha. Mas eu acho que vocês devem começar agora todos os amigurumis de vocês assim, ó, gente. Ó que lindezinho esse acabamento. Olha isso, quando você fizer a sua aí, você vai ver como fica lindo, tá? Então, vamos lá. Peguem o fio branco, a agulha de tapeçaria e vamos fazer esse acabamento aqui da sandália. Bom, gente, para bordar o detalhezinho aqui da sandalinha, ó, a gente vai fazer o seguinte, é bem facinho, tá? Ó, você vai vir aqui na lateral, tá? Vai ver mais ou menos aqui a metade do pezinho, ó. E vai sair lá do outro lado. E vai deixar o fio aqui, ó, tá? Um pouquinho pra gente fazer o acabamento. Aí, você entra no mesmo lugar. Aí, depois você sai um ponto aqui do lado, ó. Você fez nesse? Aí, você vem aqui no ponto do lado. Sem repuxar aqui o fio, tá? Sem amassar aqui o pezinho. Aí, você vem num pontinho aqui do lado. Aí, pra fazer o terceiro, eu vou vir aqui atrás, ó. Vou vir num ponto aqui atrás. Tá? Fiz os 2 primeiros, ó. Nunca deixe nem apertado e nem largo, tá? Ó, aí vamos fazer o último aqui, terceiro. Ó, a gente vai entrar aqui do ladinho. Aí, a gente vai vir aqui, ó, em cima, bem aqui, ó. Bem aqui. Olhem bem aí a posição que eu tô, ó, bem aqui no meio, ó. Aí, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar essa agulha por debaixo aqui dos 3 fios. E aí, dá uma voltinha, uma só, tá? Ó. Aí, agora, você leva lá pra trás esse fio, ó. Leva lá pra trás, volta, ó.
E vem aqui, ó, e entra no mesmo local que você entrou e sai aqui, ó. Ó, e faz mais uma voltinha. Fez mais uma voltinha. Ó. Quando você tiver feito a segunda, sai. Ó. Lá no mesmo local onde você começou com fio branco. Tem que olhar aqui onde foi. Qual foi o ponto para que você faça o acabamento sem ter problema. Aqui, ó. Para gravar não é muito simples, mas ela prontinha assim vocês conseguem ver, ó. Tá? Aí aqui, ó, você pode inclusive afastar um pouquinho e usar uma colinha, se quiser deixar bem o acabamento direitinho, ó. Aí agora aqui, ó, para que não tenha dúvida, eu vou sair aqui com esse fio, ó, e vou vir aqui na parte branca da sandalinha. Ó, e vou sair aqui. Tá? E vou fazer o mesmo com aquele lá do início, aí eu faço o arremate aqui, tá? Ó, vou trazer esse outro aqui e faço o arremate. E aí é isso. E eu tenho certeza que vocês vão adorar começar a fazer agora os pezinhos dos bonecos de vocês assim. Porque, gente, ó, fica muito fofo. Muito fofo esse acabamento, ó. Tá? Vou fazer o arremate e aí eu volto aqui com vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!